Rio e Costa mantêm-se, mas no mapa autárquico muita coisa mudou. Felgueiras derrotou Felgueiras, Beja já não é vermelha, o PSD perdeu Faro, Leiria e a Figueira da Foz. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Ainda estão a fazer-se as últimas contas de uma noite mais longa do que aquilo que se esperava à partida. O Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira está de máquina de calcular na mão para analisar perdas e ganhos. Já vamos ao detalhe, mas para começar uma ronda rápida, quem é o maior vencedor da noite, Pedro Mexia? As cidades de Felgueiras e Marco de Canaveses. João Miguel Tavares. É o Presidente da Câmara de Algesur. Ricardo Araújo Pereira. João Vieira Lourenço de Lajes das Flores. O maior vencedor da noite. Está agora a passar na televisão e eu não acompanho muito as eleições. E, portanto, é o que ocorre. Passou agora mesmo, é o que me ocorre este. Estas eleições acabaram por não ser tão... não manter tantos presidentes de Câmara nos seus respectivos postos como se previa à partida. O que é que aconteceu? Que terremoto, ou pequeno terremoto eleitoral é que está a acontecer com estas autárquicas, João Miguel Tavares? Não, mas em primeiro lugar, deixa-me justificar porque é que o grande vencedor da noite é o Presidente da Câmara de Algesur. Está bem, pronto. Quando chegar a parte do Ricardo justificar tenham o vencedor dele, é que a coisa vai ser mais complicada. Ele já justificou agora. Mas é que, não sei, certamente os nossos ouvintes não reparam nisto, é para isso que nos pagam, é para nós sermos pessoas muito atentas. E o Presidente da Câmara de Algesur chama-se José Velhinho Amarelinho. E é bonito, é mais um nome a acrescentar aos patuscos da política portuguesa. Deve ser uma pessoa que chama-se Velhinho e Amarelinho, ou seja, o nome já de si é idoso. Dois diminutivos juntos. Uma parte do nome é idosa e a outra parte tem má cor. E mesmo assim ele consegue vingar na política autárquica e grandes parabéns. Ele era número 2 na anterior Câmara. Agora ascendeu. Coito Pita vingou na política. Coito Pita. I rest my case. Mas fica bonito, Coito Pita e Velhinho Amarelinho. Mas isso é mesmo que vos saltou mais à vista esta noite. Nós somos pessoas profundas com pensamento denso. Eu, de facto... Há algumas escolhas pessoais. Um caso que é uma capital distrito, que é o caso de Leiria, que é o caso de uma imposição de Manuela Ferreira Leite, que foi uma Câmara... agora vamos falar de política, agora, é isso? Agora é sério, não é? É política. É por isso que a gente traz aqui o Pedro Mexia. Que é um caso de uma aposta, de uma imposição, aliás, de Manuela Ferreira Leite contra a distrital, e que foi, ou contra a Conselhia, não sei bem, e que saiu mal. Há alguns resultados históricos. Isabel Damasceno, no caso. No caso de Isabel Damasceno. Há um resultado absolutamente histórico que é Beja, não é? A CDU... Não gosto da CDU, o PC, vá. O PC ter perdido Beja é assim uma coisa... É uma premiere, é uma estreia. Nunca desde 75 tinha perdido eleições autárquicas. Na mesma altura em que perdeu também a Marinha Grande. Há assim uma coisa... Eu estou, aliás, estou um pouco medicado, porque senão estava um bocadinho mais eufórico face a esses dois resultados. E perdeu Aljustrel e perdeu Viana do Alentejo, portanto há umas perdas significativas. E depois há uma série e depois há aquelas câmaras, o Santana está a qualquer momento, Santana Lopes está a entrar, depois de várias saídas e entradas ao longo da noite. Vamos poder ser interrompidos por Santana Lopes e vamos ouvir o que tem para dizer um dos derrotados da noite, certamente, não é? Santana Lopes, que aguarda agora que todos os membros da equipa candidata para esta coligação se aproximem do púlpito onde se encontra. Foi recebido, como ouvíamos, com aplausos aqui na sede de candidatura. Ainda não estão todos e por isso este compasso de espera. Santana Lopes vai consultando as folhas que trouxe com, enfim, pelo menos alguns rascunhos para o discurso desta noite, e eu penso que vai falar a qualquer instante. O ambiente na sede de campanha de Santana Lopes é pesaroso ou nem por isso? Não, nada disso, muita gente, quase que não cabe mais ninguém, embora este espaço não seja propriamente um espaço muito amplo, e Santana começa a falar. Queria saudar todos os lisboetas
todos os cidadãos portugueses que seguem esta noite eleitoral, saudar o civismo deste ato eleitoral, lamentando profundamente o acontecimento trágico no concelho de Mondinho de Basto, pedir a vossa compreensão para o facto de só fazer a declaração agora, dizer-vos que estas idas e vindas, como já procurei explicar, a outras instalações, é porque tenho o meu escritório e a coordenação de apuramento de resultados aqui ao lado e, portanto, não é por nenhuma outra razão, é uma sede dividida em 2 espaços. Queria igualmente dizer que tentei, antes de fazer esta declaração, e não esperei mais para não vos atrasar, a todos ainda mais, tentei cumprimentar o Dr. António Costa e daqui lhe endereço publicamente as felicitações pelo resultado das eleições e pela sua vitória eleitoral. Apesar de faltarem ainda algumas freguesias, 4, apesar de faltarem ainda 4 freguesias, quando para aqui nos dirigimos, essa vitória parece, afigura-se já evidente. Queria dizer o seguinte: temos procurado analisar, como eu vos disse ao longo da noite, com toda a atenção os resultados. Tenho procurado seguir, dentro destas deslocações, entre a análise dos resultados e a procura e a tentativa de estar com as pessoas que aqui quiseram estar connosco, fazer a análise dos resultados. Ouvimos análises que dizem que o resultado dos partidos que integram esta coligação se explica também pela facilidade maior em que os partidos deste setor do sistema partidário, a facilidade maior que teriam em se entender. E que haveria maior dificuldade nos resultados do Partido Socialista por essa razão. Eu queria dizer que da análise que fizemos dos resultados, até agora, faltando 4 freguesias, e pedi ao meu mandatário o favor de estar aqui perto de nós, faltarem 4 freguesias, há uma diferença na lista da Câmara Municipal de Lisboa, como as televisões têm estado a assinalar, entre o Partido Socialista e a coligação, entre o acordo coligatório liderado pelo Partido Socialista, para ser rigoroso, e a coligação Lisboa Consentida, há uma diferença de 8.000 votos. Quero-vos dizer que no apuramento feito até agora, há uma diferença de votação na CDU entre a Câmara Municipal e as listas para as freguesias de 11.500 votos. Ou seja, está entendida a razão pela qual o candidato da CDU, Rubén de Carvalho, começou a sua declaração pelo aviso de que existia uma diferença muito assinalável entre a votação para a Câmara Municipal e as votações para as freguesias. Ou seja, aqueles comentários que durante a noite, ou aquelas análises, que durante a noite referiram a dificuldade da esquerda a se entender, estavam absolutamente errados. Quem, para além do mérito da candidatura do Dr. António Costa, como é evidente, o mérito próprio que quer aqui democraticamente saudar, quem teve um contributo político decisivo nesta vitória foi a CDU, e muitos dos eleitores nas Assembleias de Freguesia votaram CDU, e que se desviaram em número de 11.500, pelos dados que temos até aqui, para a lista da Câmara Municipal do Partido Socialista. Só assim se entende aquilo que aconteceu. Como disse, para além dos méritos próprios da candidatura do Partido Socialista. Nas listas para as Assembleias de Freguesia, nós obtivemos uma vantagem, uma vitória por cerca de 5%. Como foi assinalado durante esta noite, mesmo para a Câmara Municipal, fizemos em percentagem, cerca de 40%, 39, tal, faltam para 4 freguesias, o pleno das forças políticas que concorreram às eleições legislativas. A diferença aqui foi esta, é que de facto houve um acordo político, existiu um acordo político bem patente na análise das votações, que se tivesse sido já feita, e eu compreendo que não tenha tido tempo para ter sido feita como deve de ser, tinha ficado clara a razão
pela qual nós fazemos o pleno da votação em percentagem nas legislativas e há este salto na Câmara Municipal. Para as Assembleias de Freguesia há uma diferença de cerca de 5%. A coligação Lisboa com Sentido tem até agora para a lista do Partido Socialista mais 5% dos votos. Na Assembleia Municipal há cerca, ao todo até agora, 300 votos entre a lista da Câmara e a lista da Assembleia Municipal. E, portanto, há uma percentagem praticamente equivalente. Mas a grande deslocação foi das listas das freguesias para a lista da Câmara. Consideramos, pois, provável, e onde compreender a nossa reserva em fazer a análise dos resultados, que possamos eleger, possa ser Manuel Falcão, o próximo Presidente da Assembleia Municipal. Estamos à espera do apuramento de todas as freguesias e, como se sabe, os respectivos Presidentes integram a Assembleia Municipal. Não é certo ainda se o número final de vereadores é 97 ou 88. Como é evidente, se for 97, permite ao Partido Socialista ter a maioria absoluta. Mas com 4 forças políticas a concorrerem só, e uma delas não tendo, também houve deslocação de votos do Bloco, mas aí creio que com outra explicação política, não tendo uma das duas pequenas ou mais pequenas forças políticas eleito nenhum vereador, em 17, tendo a CD1, faltam 16, ou é 8-8, como diríamos ser de lá para Alice, ou então, tanto quase empatados, é 9-7, quem tiver 9 tem a maioria absoluta. Para nós, aqui a questão relevante, neste momento, é esta avaliação dos resultados, a satisfação pelo resultado obtido. Quero assinalar o rigor das análises que pude ouvir aos vários analistas que acompanharam a noite eleitoral. Quero saudar os presidentes dos partidos que integram esta coligação. No meu caso pessoal, saudar a presidenta do partido, doutora Manuela Ferreira Leite, saudar o doutor Paulo Portas, doutor Gonçalo da Câmara Pereira, doutor Pedro Coutinho Graça. Saudar os presidentes das distritais, dos diferentes partidos, no meu caso o Dr. Carlos Carreiras, os mandatários, o professor Jorge Bacelar de Gouveia, mandatário da Juventude, Dr. Pedro Granger, Dr. Rui Leitão, mandatário financeiro. E depois destas saudações, fazer a referência final desta declaração, que deixa alguns aspectos em aberto para daqui a bocado ou para amanhã, mas eu compreendo que haja pessoas que queiram terminar a noite eleitoral e que se vá fazendo tarde. A nota final é para a enorme discrepância, para a gravidade inaceitável da discrepância entre as sondagens e os resultados que se verificam. Há 2 dias... A democracia... Eu digo isto... O Dr. António Costa é o vencedor, sem mácula, destas eleições. Não está aqui em causa menos respeito pela vitória de quem ganha. Agora, é inaceitável, é uma vergonha para a democracia portuguesa que na mesma semana de eleições, a 3 dias de eleições, no próprio dia das eleições, a 3 horas da contagem dos votos, se dê em 12%, 10%. Eu tive de fazer esta campanha, tivemos desde há 2 meses, com sondagens de 11%, 9%, 10%, 12%. Hoje, eu julgo já em 15%. O nível maior do intervalo do Partido Socialista e o nível menor do intervalo da coligação Lisboa com Sentido. Isto, como é evidente, tem efeitos na mobilização das pessoas, no ânimo das pessoas. Quero hoje aqui, depois de ter perdido as eleições, mesmo com os comentários simpáticos de várias pessoas que consideraram um bom resultado e quase uma vitória. Não é, perdemos as eleições, ganhámos para as Assembleias de Freguesia. Mas quero dizer hoje aqui, para as próximas eleições em Portugal, que isto não pode de todo continuar. Desde o Sr. Presidente da República, porque desde o Sr. Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo, a todos nós cidadãos, temos de procurar um caminho para evitar estas manipulações repetidas, reiteradas, sistemáticas, condicionadoras do livre jogo democrático, da livre competição democrática. Estamos a aguardar mais resultados, como digo, este não é o resultado final,
mas isto é aquilo que vos queremos transmitir, com todo o esforço que fizemos, para corresponder naturalmente ao ritmo, ao andamento da noite eleitoral, mas não cometendo nenhuma irresponsabilidade e, portanto, não falando antes de termos os dados essenciais para podermos fazer esta declaração. Mais uma vez, repito, Lisboa escolheu um programa para os próximos 4 anos, escolheu opções muito significativas. A nossa equipa estará na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, nas Assembleias de Freguesia, a lutar por aquilo que considera o melhor para o futuro de Lisboa. Com toda a galhardia democrática, com todo o espírito construtivo, com toda a devoção a Lisboa, estaremos na Câmara de Lisboa, a nossa equipa, nos próximos 4 anos, a trabalhar para corresponder a este voto de confiança, mesmo não tendo ganho, dado pelos eleitores de Lisboa. Então agora, não sei. Eu, desde há semanas, eu disse há meses, e digo sempre quando compito, eu concorri para Presidente da Câmara. E quando as senhoras e os senhores me perguntaram várias vezes durante esta campanha se eu ocuparia o cargo de vereador caso não fosse eleito, eu disse sempre, eu respondi, eu concorro para Presidente. Há meses respondi, não concorro para vereador. Desde há semanas passei a responder só concorro para Presidente. Durante esta campanha foram-se tornando cada vez mais nítidas diferenças em temas essenciais para a cidade. A questão do aeroporto, a questão da terceira travessia do Tejo, a questão dos contentores. Tanta questão, tanto ponto, que temos como fundamental para a defesa dos interesses de Lisboa. Com a maioria absoluta do Partido Socialista ou sem maioria absoluta, é muito importante uma oposição viva, atuante, conhecedora, repito, dos dossiês, dos assuntos da governação de Lisboa, para Lisboa saber aquilo que se passa na sua cidade, aquilo que se passa no presente e no futuro. Por isso mesmo, quero ponderar e anunciarei muito brevemente se irei exercer ou não o cargo de vereador. Vou ponderar calma e serenamente, não devemos tomar decisões como estas a quente. Vou ponderar e muito em breve irei anunciar. Opções estratégicas para a cidade de Lisboa. É preciso uma oposição viva e com galhardia democrática, para usar as expressões do candidato derrotado, que assumiu essa derrota sem qualquer rodeio. Não, é indiferente. Digo-lhe que admito exercer o cargo de vereador, quer o Partido Socialista tenha a maioria absoluta, quer não tenha. É absolutamente indiferente. A minha inclinação, neste momento, é para vir a exercer esse cargo. Mas quero ponderar... Agora já acrescenta mais um bocadinho, admite exercer o cargo, mas ainda não definitivo, quer fazer uma outra ponderação. Está muita gente aqui na sede, não nos conseguimos ouvir uns aos outros. Em relação ao futuro do PSD, eu aí não mudo o que disse antes das eleições, nem uma vírgula. Não mudei, acrescentei no ponto anterior. Aqui nem mudo nem acrescento. Ou seja, faço tensões nos próximos tempos de me dedicar aos assuntos de Lisboa, aos meus assuntos profissionais, aos assuntos da minha família, não aos assuntos partidários. Não me vou envolver nas questões partidárias. Fica a palavra de Pedro Santana Lopes, que garante, assume, diz que não se vai envolver nos problemas partidários, portanto não terá qualquer palavra na luta pela futura liderança do PSD, se isso vier a acontecer já nos próximos meses. Espera utilizar essa influência para decidir de alguma forma ou apoiar um líder para a próxima liderança do PSD? Fico muito lisonjeado com essas palavras do professor Marcelo Rebelo de Sousa, como outras que ouvi, nomeadamente do Dr. Pacheco Pereira e de outras pessoas de outros partidos. Estou a falar com sinceridade. Fico lisonjeado porque estamos perante comentários e avaliações a uma derrota eleitoral. Eu gosto de chamar as coisas pelo nome que elas têm. Mesmo que tenha ouvido há pouco, fui um vencedor, trata-se de uma derrota. Apesar de eu ter combatido democraticamente, como Presidente da Câmara em funções há só 2 anos, não vou comparar, por exemplo, os nossos resultados com os da candidatura de Challenger na cidade do Porto, não faço comparações, é um facto que foi uma derrota. E por isso fico sensibilizado com esses comentários. Apesar do professor Marcelo Rebelo de Sousa e outros terem dito isso, que fico
com um peso. Eu sei que na campanha perdi peso, mas foi por ter andado muito, como as senhoras e os senhores sabem, ter andado muito depressa, ter calcorreado Lisboa de ponta a ponta. Não faço tensões de exercer peso nenhum. Não é que me seja indiferente, obviamente que não é, mas é uma opção de caminho. Não me quero envolver em disputas partidárias. Quero me concentrar nos temas que disse há pouco. É assim que eu penso, é assim que eu sinto, é assim que eu vou fazer. Bom, e por cada resposta a aplausos, o que dificulta um pouquinho o trabalho aqui dos jornalistas numa sede tão acanhada. Dar essa opinião era já estar a entrar em assuntos partidários. Hoje o que está aqui em causa é Lisboa, Lisboa, Lisboa. Quero felicitar todos os que disputaram estas eleições autárquicas, todos os vencedores, todos os vencidos, e dizer que a democracia é muito bonita. Há pessoas que estranham a minha disposição, ou aquilo que podem chamar a minha boa disposição. Não é boa disposição, é serenidade, consciência de dever cumprido e saber que vale sempre a pena lutar por aquilo em que acreditamos. Eu gosto muito de lutar por Lisboa, todos nós gostamos muito, e vamos agora contar o resto dos votos, respeitando o direito das pessoas a irem descansar. Muito obrigado a todos e até breve. Santana Lopes não faz mais qualquer declaração, deixa ficar, no entanto, aqui vai cumprimentando várias pessoas, incluindo os jornalistas, que cumprimenta um a um. Ele que deixou ficar aqui a palavra derrota, sem qualquer rodeio ou ambiguidade. Santana Lopes manifestar também uma certa amargura e indignação contra os estudos, contra as sondagens, dizendo que o que qualifica como manipulação dos resultados, vamos lá, diz ele que não pode continuar, porque diz que essas projeções estão afastadas de alguns resultados. Essas projeções acabam por condicionar o livre jogo democrático. Santana Lopes a admitir também que o PSD possa então ter maioria na Assembleia Municipal. Já lhe tínhamos, aliás, colocado essa questão por volta das 10 da noite, questionando se seria esse um dos fatores que fazia tardar esta declaração. Ele não abriu o jogo, mas confirma-se agora que sim. Esse também era um dos fatores de ponderação nesta candidatura, mas derrotado, mas satisfeito, se pode resumir numa frase, com os resultados, considerando que e denunciando também um acordo político entre a lista Unir Lisboa e a CDU, de certa forma justificando esta derrota com a denúncia desse acordo. Se assim não fosse, diz Santana, a vitória teria estado ao alcance desta coligação de direita, e a deixar uma última palavra. Está inclinado para aceitar o cargo de vereador, mas ainda não tomou a decisão final, vai ponderar, portanto ainda vai andar por aí, mas Santana Lopes a dizer que não terá qualquer influência nem qualquer participação ativa no partido. Não lhe é indiferente, como ele dizia, mas nos próximos tempos não se quer envolver nas lutas partidárias do PSD. Vai dedicar-se provavelmente à Câmara e também à família. Santana Lopes vai subindo a rua neste instante, vai sendo aplaudido, enfim, por muitas, pelas centenas, eu diria, por algumas centenas, sobretudo jovens, muito jovens, quer da JSD, quer da Juventude Popular, fizeram questão de aqui estar. Eles chegaram às 8 da noite, foram chegando, e os que chegaram às 8 foram ficando, e portanto juntaram-se de facto aqui bastante jovens, mas exemplo do que aconteceu ao longo de toda a campanha de Santana Lopes, sem espaço ou lugar para as chamadas figuras nacionais, figuras de referência, quer do PSD, quer do CDS. Paulo Portas e Manuela Ferreira Leite foram no mesmo dia à campanha de Pedro Santana Lopes, e ele, na sexta-feira, quando o questionávamos justamente sobre essa ausência das chamadas figuras nacionais do partido, ele dizia que não tinha sentido qualquer falta de apoio por parte do PSD, e quanto às figuras nacionais, até vaticinava, vai ver que no domingo aparecem todos. Não apareceram. Assim, reportagem de Teresa Dias Mendes, e essa frase que fica também deste assumir de derrota por parte de Santana Lopes: a democracia é muito bonita.
Eu acho que há aqui qualquer coisa. Depois do Cavaco, este é o segundo discurso dos últimos tempos que deve ser ensinado nas escolas. Porque há aqui uma construção retórica que não pede mestre só Padre António Vieira. Vocês conseguiram perceber mais ou menos aquele vai e vem entre porque é que ele mudava de rua e de escritório e se ganhou ou perdeu, ou se fica ou não fica. E as juntas e a Assembleia. Atenção, há uma coisa que eu queria sublinhar, que é um caso evidente de plágio por causa da frase "a democracia é muito bonita", era o título da minha composição na terceira classe. Isto foi infamemente roubado por Santana Lopes. Agora, é um homem. Eu vou mudar o meu vencedor da noite, até porque já não me lembro. Já não é aquele setor. Já não lembro do nome nem do sítio do meu vencedor anterior. Mudo para Santana Lopes como vencedor da noite. Porque Mas é um ele homem acabou de dizer que é um dos derrotados, que assume a derrota. Sim, mas ele também tinha dito que concorria para presidente da Câmara e que não exerceria o cargo de vereador. E agora já pondera ser vereador, por isso é possível que esteja a ponderar ter vencido. E para mim venceu Santana Lopes, até porque é um homem que, tendo perdido, fez pelo menos que eu contasse 3 entradas triunfais naquela sede, 3 saídas a deixar água na boca também. Houve quem lhe perguntasse se era para ir à casa de banho, que ele andava para dentro e para fora. Eu acho que era para ir confirmar se Carmona Rodrigues estava a apoiá-lo ou a não apoiar. Em que é que estava essa situação? Pode ter sido. E foi impressão minha, ou de facto ele disse, que nós estamos aqui a comentar enquanto o ouvíamos, que ele de facto parece ter dito que se não fosse ele o candidato, a coligação teria mais votos. Não foi bem isso, mas ele de facto disse muitas vezes que foi quase. A mensagem é essa. Para a Câmara de Lisboa, 11.000 comunistas que, com medo de mim, foram votar no António Costa. E é só por causa disso que eu não ganho. Com outro candidato do PSD teria ganho estas eleições. Essa é evidentemente a parte absurda de tudo isto, não é? Quer dizer, ele com aquela matemática toda tão engenhosa que eu acho que metade das pessoas não perceberam nada do que é que ele esteve para ali dizer. Não é absurdo, não é absurdo. O que é? Não, é absurdo ele dar aquilo quase como uma vitória. Tipo, nós vencemos as juntas de freguesia e a Assembleia. Mas, chatíssimo, depois havia uma espécie de acordo tácito para quando foi para votar para a Câmara. O acordo tácito, evidentemente, não quero votar naquele homem. Quer dizer, foi o acordo tácito. E a questão das Aquilo sondagens, uma vez mais, como aliás tinha acontecido com Paulo Portas nas europeias, as sondagens voltam a ser. Houve uma projeção à boca das urnas passou nas televisões como alvo. Que dava 14 pontos de diferença. Realmente é um bocadinho. Mas há uma conspiração. Não, mas a questão é essa, está tudo doido. João Miguel, é como nas arbitragens. Uma coisa é dizer que elas são más, outra coisa é dizer que há apitos dourados. Mas a questão é precisamente essa. Quer dizer, Pedro Santana Lopes parecia aquele treinadorzinho de futebol no final do jogo a queixar-se do árbitro. É ridículo. Ou há provas, mais uma vez, de que há alguma conspiração terrível das empresas de sondagens, todas, pelos vistos. Não é possível conspiração. Incompetência é igualmente grave. Mas não é só isso. Eu acho que no caso de Pedro Santana Lopes há aí uma razão óbvia, que as pessoas envergonham-se de dizer que votaram nele. Uma pessoa sai da boca das urnas e pergunta: quem é que votou? E a pessoa diz: Sim, mas 11 pontos na CDU, 11 não dizem no Pedro diferença, Santana Lopes, que é uma coisa que envergonha um bocadinho. E sondagens à boca da urna, 10 ou 11 pontos de diferença é muito, de facto. Ainda falta falar António Costa e, presumivelmente, falará também José Sócrates e, presumivelmente, também Manuela Ferreira Leite. Portanto, pode estar a ponderar também. Já vimos que no PSD é o que está, é o verbo que está na ordem do dia, é ponderar. Em termos partidários, o PSD pode ser dado como vencedor ou como derrotado nesta noite eleitoral? Pode ser dado como vencedor. Não pode ser dado como vencedor porque perdeu por enquanto, à volta de 25 câmaras, não é? Segundo os números que... Tem 133 nesta altura 24, garantidos. Então está a 24, mas ainda faltam apurar, penso que 15 ou coisa do género. Mas quer dizer, mesmo que as ganhe todas, perdeu câmaras, perdeu nos votos. Isso já tinha perdido há 4 anos e, portanto, desse ponto de vista não perdeu certamente e perdeu Lisboa. É verdade que ficou com câmaras muito importantes, teve algumas vitórias relevantes, sobretudo Faro, mas teve derrotas que são diretamente sacáveis. E existe sacáveis. Agora existe. A Manuela Ferreira Leite, como Leiria, que já falámos, também perdeu a Figueira da Foz, curiosamente a ex-Câmara Pedro Que Santana Lopes. Em certo sentido, exato, a segunda derrota da noite para Santana Lopes, porque Santana Lopes tinha lá deixado e alguns dos candidatos, marca. Nomeadamente Luís Filipe Menezes, fez questão de dizer, exagerando um bocadinho o seu score eleitoral, que ele dizia que eram 70%. Ele vendeu 70%, mas são 62%.
dizendo que aquilo é só dele e não a quer lá e fez campanha sem ela, e portanto foi uma das vitórias mais estrondosas da noite. Foi na terceira cidade, foi de alguém que não quer nada com a sua líder. Portanto, é um cenário um bocadinho tétrico. Já para não falar Santarém, não é? Em que ele também não quer muito com a líder. Bem, Santarém é daqueles quer com casos toda a em gente. que... Ele quer, Não, o discurso foi bonito. Santarém é o bloco central na sua mais clara expressão. Foi bonito. Foi um homem inclusivo. É verdade. Ricardo, um homem que escolheu tantas telas. qual é a surpresa mais interessante desta noite eleitoral? Acho que é a derrota de Fátima Felgueiras, que está por explicar, não é? Uma derrota... Felgueiras derrotada por Felgueiras. Sim, uma derrota esmagadora de Fátima Felgueiras. Eu, quer dizer, avanço com uma explicação possível. É possível que neste último mandato Fátima Felgueiras não se tenha envolvido no número suficiente de escândalos que lhe garantissem a reeleição. E o povo não perdoa esse tipo de... Uma mais de forma. coisa mais discreta e o povo... Mas é uma coisa que falta explicar. Há muito tempo que não vais a tribunal, castiga. E Avelino Ferreira Torres também perdeu, e também perdeu de forma clara. É verdade. E é outro dos casos que pode ser posto no mesmo... Não, mas o Avelino, apesar de tudo, não estava lá. Não estava, vinha de Amarante. A derrota de Fátima Felgueiras é de facto surpreendente. Há aí um trabalho jornalístico a fazer de alguém que vá lá perguntar às pessoas o que é que se passou. Eu pessoalmente, é a minha maior curiosidade esta noite, é perceber o que é que se passou em Felgueiras. Não faz muito sentido. Mais do que o que é que se passou em Oeiras, por exemplo. Não, isso aí, pronto, é o problema da licenciatura dos portugueses, não é? Supostamente a Oeiras tem o maior número de licenciados do país, e isso é só uma prova do estado lastimável das universidades, como parece-me evidente. Há outro caso que é o de Narciso Miranda também. Também foi. Isso também foi surpreendente. Ele chegou e, apesar de tudo, não conseguiu destronar o PS. O PS tem uma série de pequenas, acho que apesar de tudo, pequenas vitórias. O caso de Narciso Miranda é sobretudo surpreendente porque ele na campanha deste ano não matou ninguém. Contrariamente ao que fez nas outras com Sousa Franco, e portanto as pessoas penalizarem isso, atenção, era isso que eu ia dizer. Isto foi dito em itálico, certo? Isto estava em itálico, num sentido que é tão metafórico que não vale a pena irmos agora esmiuçá-lo judicialmente. Ainda nos arriscamos a ganhar alguma câmara também para aí. Eu nessa espécie gosto de exclusividade. Gosto de não vencer de ser o único com processos judiciais. Mas Narciso Miranda poderá não ter cometido esse tal ato, mas houve quem o cometesse sem metáfora nenhuma. Exatamente. Nestas eleições. Eu gostei muito da apreciação das grandes casos figuras do dia. Estado, sim. A apreciação das grandes figuras do Estado a um homicídio que foi... o Primeiro-Ministro disse: bom, vamos esperar que não haja mais nenhum incidente. E o Presidente da República disse: é realmente grave. Mas é o único caso que destoa de um civismo, do resto das... Foi só um homicídiozito. O resto está tudo... Entre candidatos, não é? Sim. E ele não se chamava ainda por cima António Costa? Eu acho que... Não sei como é que se chamava. Por acaso é uma boa pergunta. Posso morto ou procurar aqui? Não, matante. E aquilo era em Hermel e o cartaz dele dizia: Hermel não pode ter medo. Agarrou na espingarda e pumba. Aquilo também é uma boa história, porque depois também as declarações que houve eram completamente absurdas. O governador civil e o candidato Mondino Baixo diziam que tinha havido um tiroteio tipo western, cada um a puxar da espingarda e da arma, que é tudo mentira. Mas lá, afinal, umas coisas bonitas. Já foi também. preso? Não, apareceu no parque, não é? E apareceu em peso da régua. Andava a monte numa reserva natural. O cara fica 16 anos numa gruta como o outro senhor. Apareceu o carro e a espingarda. As eleições foram adiadas para a semana, é óbvio que vai ganhar. É um grande golpe. Mas há também um caso que eu queria falar de Macário Correia, porque eu, apesar de tudo, tinha pena. Eu acho que há quem diga que ele fez um bom trabalho em Tavira, mas eu cresci com o Macário Correia, não é? Daquela altura de cavaquismo. É bonita, tinha uma certa relação lindo, é uma coisa afetuosa com ele, não é? Era o homem do... Ganhou por 126 votos, o que é mas ganhou uma chamada unha negra. Ou seja, em Faro já não sei qual é o universo eleitoral de Faro, mas 126 votos é mesmo uma coisa... Foi, aliás, a única grande vitória do PSD, das câmaras que não eram já PSD, não é? As outras... Sim. Estas eleições aparentemente são como aqueles concursos do Euro Milhões em que nunca aparece o vencedor, fica para jackpot para o ano seguinte, porque o PSD não ganha, não é? O PS também não há ninguém que ganhe, na verdade. E, portanto,
é daqueles que acumula para jackpot. Há um outro caso curioso que para mim foi do Rui Rio. O Pedro Santana Lopes queixou-se das sondagens e o Rui Rio fez questão de se queixar da comunicação social, que é sempre uma coisa que fica bem. Aliás, há quem faça muito com as comparações como ele é o José Sócrates do PSD, e mais uma vez fica comprovado alguém que no discurso de vitória, ainda por cima com uma maioria absoluta, vem e queixa-se da comunicação social para ser mais isenta e não sei o quê. Eu realmente, mas o quando Rui se fala Rio nele é um caso engraçado. favorito... Tu falaste há bocado, João Miguel, das licenciaturas, e eu passei grande parte dos últimos meses a falar, não especificamente disso, mas falando com pessoas do Porto, todas elas devidamente licenciadas, sobre Rui Rio. Ninguém ia votar em Rui Rio. Ninguém, absolutamente ninguém com um curso ia votar no Rui Rio. Ora, o Rui Rio teve 40 e quantos? 49? Teve assim Porto, 47,5. 47,5. Tu devias abrir uma empresa de sondagens. Não é? Porque também dão resultados muito dispares daquilo que depois acontece. 47,34. Portanto, o Rui Rio, de facto, eu não tenho opinião sobre o trabalho que ele fez no Porto, não vivo no Porto e não acompanho de perto, mas de facto o Rui Rio tinha uma hostilidade muito grande na imprensa, nos meios pensantes, digamos assim, talvez tão grande, se não maior, do que a do Santana Lopes. Isso é um facto. Mas isso só é bom que não haja necessariamente nenhuma correlação entre o que os jornais escrevem e o que os cantores rock defendem e aquilo que o público decide nas urnas. Ainda não falou Pinto da Costa também. Não falou ainda. Um dos derrotados da noite. Um dos derrotados. Mas isso também é bonito, porque é? se quem gosta de futebol, supostamente, se quem gosta do Futebol Clube do Porto é suposto não gostar do Rui Rio. Quem tem uma licenciatura não é suposto gostar do Rui Rio. Ainda há aí uma gigantesca maioria de gente que, apesar de tudo, gosta do Rui Rio. E por cima são dois grupos não coincidentes. É por isso, exatamente, é por isso. Olha que vem um senhor, não é? Vem um senhor A tua próxima turnê foi cancelada. Vamos ouvir o secretário-geral do Partido Socialista. Está com ar pesaroso. Aguarda-se a declaração de José Sócrates, uma declaração que começa neste instante. Gostaria, no final desta noite eleitoral, de vos fazer uma declaração para fazer aquilo que é meu dever, em primeiro lugar. Saudar todos os autarcas eleitos esta noite, de todos os partidos, e desejar a todos que tenham felicidade, que cumpram o seu mandato à altura das expectativas que criaram e à altura também daquilo com que se comprometeram nas suas campanhas eleitorais. Quero, por isso, deixar uma nota de felicidades no exercício de seus mandatos a todos os autarcas que foram hoje eleitos por todos os partidos que concorreram a estas eleições. Em segundo lugar, gostaria também de dizer que o Partido Socialista tem, nesta noite eleitoral, um resultado muito bom e que todos os socialistas têm hoje boas razões para estarem satisfeitos nesta noite eleitoral. Em primeiro lugar, o Partido Socialista é, sem dúvida, o partido mais votado nestas eleições autárquicas. O PS obteve mais de 2 milhões de votos, cerca de 37,5% dos votos, quando ainda estavam por apurar cerca de 20 freguesias. Isto quer dizer que o Partido Socialista sobe relativamente às últimas autárquicas, mas que sobe também relativamente às últimas eleições legislativas que ganhou há cerca de 15 dias atrás. Mas de uma coisa não resta dúvida, é que, pelo critério do número de votos, o Partido Socialista ganhou estas eleições autárquicas em Portugal. O PS ganha em número de votos, mas o Partido Socialista ganha também em número de mandatos. Porque mesmo somando os mandatos do PSD com os mandatos obtidos em coligação com o CDS, a verdade é que o Partido Socialista obtém 898 mandatos, tinha 824 em 2005, o que quer dizer mais mandatos que o PSD, como disse, somados, os mandatos do PSD somados aos mandatos obtidos em coligação. O PS tem, portanto, cerca de mais 50 mandatos que outro partido, o PSD, e o PSD com o CDS em coligação. Número de votos, número de mandatos. Finalmente, número de câmaras. O PSD continua a ser o partido com o maior número de câmaras municipais. E eu desejo saudar
o PSD por esse resultado e saudá-lo democraticamente. Esse é também um critério importante nas eleições autárquicas. Todavia, quero sublinhar que o Partido Socialista é o partido que mais cresce em número de câmaras. Tivemos há 4 anos atrás 110 câmaras municipais. Temos hoje, ou teremos, no final da noite, a nossa expectativa é essa, cerca de 132 câmaras municipais, o que significa que o PS obtém, nestas eleições autárquicas, cerca de 22 câmaras a mais do que as que teve há 4 anos atrás. Isto é, portanto, e sem dúvida nenhuma, um bom resultado e um resultado que está muito para além daquilo que eram as expectativas de todos no início destas eleições autárquicas. É por isso que quero saudar todos os candidatos do Partido Socialista, os que ganharam e os que perderam, porque todos eles se bateram pelo PS e pela nossa democracia e todos eles serviram a nossa democracia local. Mas quero, sobretudo, sublinhar as importantíssimas vitórias que o PS hoje obteve em Leiria e em Beja, 2 capitais de distrito onde o PS nunca tinha ganho. São, por isso, vitórias do PS que assinalo com satisfação por serem vitórias históricas. Mas quero, no final desta noite eleitoral, sublinhar a importantíssima e expressiva vitória que o Partido Socialista obtém em Lisboa. Julgo que é razoável dizer que António Costa teve hoje uma histórica vitória em Lisboa, porque pela primeira vez o Partido Socialista sozinho, numa lista aberta a cidadãos e a movimentos independentes, obteve uma vitória muito expressiva e uma vitória politicamente muito significativa sobre a coligação de direita. Isso é a primeira vez que acontece. E é por isso que quero, como secretário-geral do Partido Socialista, felicitar António Costa por esta tão importante e significativa vitória eleitoral. Finalmente, com estas eleições autárquicas termina um ciclo eleitoral. Um ciclo eleitoral que começou com as eleições europeias, depois legislativas e agora autárquicas. E a verdade é que ao longo destas 3 eleições o Partido Socialista tem vindo sempre a crescer eleitoralmente. Cresceu das europeias para as legislativas e cresce agora das legislativas para as autárquicas. É, portanto, um ciclo eleitoral que termina bem para o Partido Socialista. E é por isso que no final desta intervenção que faço nesta noite eleitoral, quero também saudar os militantes do Partido Socialista e os candidatos do Partido Socialista que se bateram nestas eleições autárquicas e com as suas candidaturas contribuíram, como já disse, para a afirmação do poder local e para a afirmação da democracia portuguesa. Fico agora à vossa disposição, senhores jornalistas. Agora uma fase de perguntas, João Francisco Guerreiro da TSF. Presumo que tenho que falar um pouco mais alto, senão não ouço, desculpe. Pergunto-lhe, engenheiro José Sócrates, Porto e Sintra, 2 candidaturas tiveram apoios históricos do Partido Socialista. Houve derrotas do PS nestas 2 autarquias. O que é que falhou nestas candidaturas? Nós não podemos ganhar as câmaras todas, mas a verdade é que há 4 anos atrás o Partido Socialista ganhou 110 câmaras. Terminamos estas eleições autárquicas com 132 câmaras. Isso é um progresso muito assinalável e é um resultado que poucos previam nestas eleições autárquicas. Porto e Sintra, como outros concelhos, são muito importantes, mas a votação que tivemos no Porto indica que a nossa candidata se bateu para ter um resultado eleitoral que é muito expressivo e que está à altura daquilo que foram os resultados eleitorais do PS em atos anteriores. A mesma coisa aconteceu em Sintra. Naturalmente nós esperaríamos sempre ganhar, candidatamos em todas as câmaras municipais com vontade de ganhar, mas referiu 2 câmaras em que não ganhamos, eu podia-lhe referir muitas outras em que o Partido Socialista ganhou. Escutamos agora a pergunta da RTP, uma pergunta relativa a Lisboa. Transferência de votos exatamente da CDU para o
Refere-se à análise que Pedro Santana Lopes faz do resultado em Lisboa, dizendo que... Essa é talvez a desculpa mais criativa que eu encontrei para justificar uma derrota eleitoral. Não houve nenhum acordo secreto com ninguém. Estas eleições foram ganhas com toda a transparência. E quero, aliás, assinalar que António Costa tem uma votação absolutamente extraordinária para o Partido Socialista. Há 15 dias atrás, o Partido Socialista teve no Conselho de Lisboa cerca de 34% dos votos. Presumo que António Costa vai terminar esta noite eleitoral acima dos 40%, muito perto, 43% ou 44%. Isso significa um progresso muito assinalável. Eu acho que é de inteira justiça reconhecermos aquilo que é uma evidência. António Costa tem uma vitória histórica e com um grande significado político na Câmara Municipal de Lisboa. Uma coisa lhe posso dizer sobre de onde vieram os votos, é que vieram de cidadãos de Lisboa, não vieram de nenhum outro lado. Faz favor. Eu pedia-vos apenas que não demorássemos muito, porque há outras pessoas que querem falar nesta noite eleitoral. Faz favor. Termina o ciclo eleitoral. Mas tem que falar um pouco mais alto, senão não ouço, desculpe. Termina o ciclo eleitoral, espero que consegue ouvir-me assim. Sim, Perguntava, amanhã começa a tratar do governo, será indigitado certamente o Primeiro-Ministro amanhã, vai reunir-se com os partidos como disse que o faria há 15 dias, como é que... Teremos ocasião de falar sobre isso. Nesta noite eleitoral eu gostaria de falar sobre autárquicas e repetir aquilo que já disse. Pelo critério de número de votos, o Partido Socialista ganha estas eleições autárquicas. Quanto a isso, não há a mínima dúvida. Pelo critério de número de mandatos, o Partido Socialista ganha estas eleições autárquicas. Pelo critério de número de câmaras, o PS não ganha. Fica atrás do José Sócrates já está, como ele próprio disse, a repetir aquilo que já tinha dito antes, e o que fica é o sublinhado do secretário-geral. Tantos agradecimentos. Muitos agradecimentos. Parecia os Oscars. Muita gente foi saudada hoje. Pá. Eu tenho uma certa inveja deste tipo de postura. Temos que começar a fazer a mesma coisa no Governo de Sombra, que é só trazer uma coisa para dizer. E depois, cada vez que nos perguntam uma coisa diferente, nós dizemos pois, sobre esse assunto queríamos falar mais tarde, mas já agora. E depois repetimos exatamente tudo aquilo que tínhamos dito anteriormente. Eu acho que é uma boa maneira. É um dos vencedores da noite, claramente. Isso é indiscutível. A vida anda a correr bem, não há dúvida. Aliás, eu registro que hoje o partido que fica em segundo no número de câmaras conquistadas, como subiu relativamente à eleição anterior, tem um bom resultado. Coisa que há 15 dias, não era verdadeiro. Além de que o Santana parecia muito mais animado como derrotado do que o Sócrates como vencedor, que está com um ar quase pesaroso. Há aqui uns paradoxos de facto que não se entendem bem. Não, mas começou e disse que tenham felicidade. Foi uma coisa bonita. Disse ele? Foi o início. Para os presidentes da Câmara. Para os presidentes, que sim. Tenham felicidade. Ora lá, vem mais uma senhora. E agora vem Manuela Ferreira Leite. Manuela Ferreira Leite, vamos ouvir ainda líder do PSD. Por pouco tempo. É o ponto final no silêncio que durou muitas horas, desde as 10h45 nós esperávamos por Manuela Ferreira Leite. Muito boa noite a todos. As eleições autárquicas que hoje se realizaram deram a vitória ao PSD. Obtivemos o maior número de câmaras e o maior número de freguesias. Continuamos, por isso, a ser o maior partido português nas autarquias locais. E mantemos, por isso, a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de Freguesias. Sublinho que vencemos câmaras importantes ou emblemáticas, como Faro, Espinho ou Felgueiras. Saliento também o expressivo reforço de votação nos núcleos urbanos, pelo aumento de votação em áreas tais como Porto, Gaia, Sintra, Cascais, Braga, Odivelas ou Espinho. E mesmo em Lisboa, apesar de não termos ganho a presidência da Câmara, podemos obter o mesmo número de mandatos que o Partido Socialista e, com os dados que dispomos, podemos vencer a eleição para a Assembleia Municipal de Lisboa.
Estes resultados provam que a escolha dos candidatos foi criteriosa e que correspondeu aos anseios e à confiança das populações locais. Quero, por isso, agradecer a todos os que aceitaram candidatar-se pelo PSD. Agradeço também a todos os que se empenharam nesta campanha, apoiando, divulgando e esclarecendo, num trabalho intenso e cheio de entusiasmo. Muito especialmente, não posso deixar de referir o trabalho do coordenador autárquico, o vice-presidente Manuel Castro Almeida. O resultado destas eleições é o justo reconhecimento do trabalho realizado ao longo dos anos junto das populações, apesar de todas as dificuldades encontradas. O poder local tem sabido assumir um papel cada vez mais importante e marcante no desenvolvimento do país. O poder local, pelo seu efeito de proximidade, permite uma maior eficácia das políticas e é escrutinado sem o filtro da propaganda enganosa ou da manipulação da opinião pública. Os cidadãos contam com o interesse e o apoio dos seus autarcas, especialmente quando sentem o distanciamento e a incapacidade do poder central. Contam com as juntas de freguesia para a resolução dos problemas do dia-a-dia nos locais em que habitam. E quantas vezes contam com a sua ajuda na solução de situações pessoais. Quando nestas eleições os portugueses dão a vitória ao PSD, é porque reconhecem que o trabalho realizado pelos seus eleitos tem respondido a estes anseios. Na verdade, muitas das autarquias social-democratas são hoje um exemplo de sucesso e de progresso, atraindo gente nova para aí residir, ansiosa por mais qualidade de vida, por escolas condignas e por apoios sociais. É com o apoio e o estímulo desses autarcas que se multiplicam por todo o país excelentes exemplos de inovação e de empreendedorismo, que se abriram oportunidades ou se criaram redes de solidariedade para com os mais pobres e com os mais desfavorecidos. Foi ao nível autárquico que se fizeram sentir desde logo os primeiros sinais de agravamento das condições de vida dos portugueses. Foi com os autarcas que se coordenaram as organizações civis de solidariedade, de voluntariedade, de associativismo juvenil nas câmaras. Foram os autarcas que enfrentaram em primeiro lugar o encerramento das fábricas, a desagregação das famílias, a chegada de novos imigrantes, a redução demográfica, o envelhecimento da população. Um discurso em que Manuela Ferreira Leite faz uma longa análise de toda a vida autárquica e de tudo o que diz respeito às autarquias, no momento em que António Costa já está na sua sede de campanha, rodeado de resto de muito mais gente do que aquela que se vê junto de Manuela Ferreira Leite, o que não é de estranhar, naturalmente, e José Milheiro já há sinal de festa e com António Costa prestes a começar a falar. António Costa prestes a começar a falar para uma sala cheia, um salão que toda a noite esteve praticamente vazio e que de repente na última meia hora se encheu para ouvir António Costa num discurso de vitória. António Costa que tem ao seu lado os candidatos a vereadores, Manuel Salgado, Helena Roseta, também José Sá Fernandes e o mandatário da sua campanha, Carlos do Carmo, que o acompanharam durante os últimos dias. Vamos ouvir António Costa. Quero começar por agradecer a confiança do povo de Lisboa e a honra que me concedeu ao reeleger-me para Presidente da Câmara Municipal desta cidade. Os agradecimentos de António Costa à população de Lisboa. Sei bem que é uma enorme responsabilidade, mas sei também que desta vez temos 4 anos pela nossa frente para podermos realizar um mandato.
no momento em que se agitam bandeiras do Partido Socialista, bandeiras também da candidatura Unir Lisboa, as bandeiras verde e alface da candidatura Unir Lisboa, que dizem António Costa, Presidente. Quero apelar a que todas e a todos, os que aqui estão e os que aqui não estão, mantenham durante os próximos 4 anos a mesma mobilização, o mesmo interesse e o mesmo empenho para a execução do programa com que nos apresentámos aos lisboetas. E José Sócrates, neste momento, está a chegar ao Hotel Altis para se juntar a esta festa de António Costa. Um programa centrado nas pessoas, de acordo com esta ideia fundamental, que as pessoas são o coração de Lisboa. É, no fundo, um slogan da campanha de António Costa, o slogan que foi disposto nas ruas da cidade. De que queremos uma cidade para as pessoas e uma cidade de bairros. Uma cidade onde aquelas pequenas, grandes coisas que são fundamentais, dos espaços verdes, da limpeza, do cuidado com os pavimentos, esteja assegurada. Onde os nossos 5 compromissos fundamentais com a população idosa esteja garantida. Onde a nossa prioridade ao investimento nos equipamentos e nos serviços de apoio às famílias, para aumentar as oportunidades de viver em Lisboa, para termos uma cidade mais amigável, mais sustentável, mais próxima e mais participada, sejam uma realidade. Este é o nosso compromisso, é isso que nós queremos cumprir. E, entretanto, está fechada a contagem em Lisboa, com maioria absoluta para António Costa, para o PS, 9 vereadores, 7 para Santana Lopes, para o PSD, a coligação liderada por Santana Lopes, 1 vereador para a CDU. Aqui hoje saudar todos os restantes candidatos e permitam-me uma referência especial ao Dr. Pedro Santana Lopes, que comigo disputou a presidência da Câmara. Quero saudar todos os vereadores eleitos pelas diferentes forças políticas. 9 vereadores do PS, 7 da coligação de Santana Lopes e 1 do CDU. Quero saudar todos os deputados eleitos para a Assembleia Municipal. Quero saudar todos os eleitos para as Assembleias de Freguesia e todos os presidentes de juntas de freguesia da cidade de Lisboa. Há muitas pessoas dos bairros aqui presentes, muitas pessoas dos bairros de Lisboa, das freguesias de Lisboa. A todos, independentemente das forças políticas pelos quais foram eleitos, que estamos aqui para trabalhar sem exclusões e conto com todos para servirmos o povo de Lisboa. António Costa tem maioria absoluta na variação, mas não a tem na Assembleia Municipal. O PS tem 23 lugares na Assembleia Municipal. A coligação liderada por Santana Lopes, outros 23, portanto há empate nesta matéria. A CDU tem 5 lugares, o Bloco de Esquerda tem 3. Ao Partido Socialista e à Juventude Socialista, que foram incansáveis no apoio a esta candidatura. Os aplausos da Juventude Socialista às palavras de António Costa. Quero agradecer ao Movimento Cidadãos por Lisboa e em particular à Helena Roseta. Quero agradecer à Associação Lisboa é Muita Gente e em particular ao José Sá Fernandes. António Costa com um sorriso rasgado a olhar para os seus colaboradores. Agradecer a todas e a todos os muitos independentes que apoiaram esta candidatura na pessoa do nosso mandatário, o Carlos do Carmo. Carlos do Carmo, que
esteve em diversas ações de campanha, acompanhando António Costa em diversos momentos da campanha eleitoral. Quero agradecer à CLAC e a todos os outros movimentos que se foram formando espontaneamente e ajudando a termos esta grande vitória. A CLAC significa, é a sigla para os cidadãos de Lisboa apoiam António Costa, um movimento que se reuniu para apoiar esta candidatura. Estes resultados eleitorais têm também uma mensagem política muito clara. Quem percebeu que o caminho era unir por Lisboa, ganhou. Quem não quis unir por Lisboa, perdeu. Palavras de António Costa para os partidos que à esquerda não se quiseram aliar com este movimento de cidadãos, com esta candidatura Unir Lisboa. António Costa que foi bastante crítico aos partidos de esquerda que não quiseram coligações e que não quiseram que António Costa avançasse para a presidência desta Câmara. Quero-vos dizer que esta candidatura, que é uma candidatura do PS, mas que não é uma candidatura só do PS, teve hoje um resultado histórico na cidade de Lisboa, ao alcançarmos a maioria absoluta dos eleitos à Câmara Municipal. As pessoas saltam, gritam vitória com as mãos no ar, com o V feito nos dedos e apontam esses dedos para António Costa. António Costa que abraça efusivamente Sá Fernandes e também Carlos do Carmo, Helena Roseta e também o arquiteto Manuel Salgado, o número 2, aliás o número 3 da lista da candidatura Unir Lisboa. Esta foi uma das palavras de ordem que mais se ouviu ao longo das 2 semanas de campanha eleitoral. Costa, amigo, Lisboa está contigo. A palavra de ordem que se ouviu ao longo destas 2 semanas de campanha eleitoral e que agora se repete. Este é o melhor resultado de sempre alcançado no Conselho de Lisboa e em qualquer tipo de eleição por uma lista apresentada pelo Partido Socialista. E agora juntou-se ao palco onde está António Costa, Simoneta Luz Afonso, candidata à presidência da Assembleia Municipal, candidatura à Assembleia Municipal que não teve a maioria absoluta, como queria António Costa. Desde 1976, a primeira vez que a direita coligada é derrotada na cidade de Lisboa. E mais uma vez os militantes socialistas rejubilam com as palavras de António Costa e com este anúncio do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. E é preciso dizer, esta é uma vitória em toda a cidade. Esta candidatura ganhou em 39 das 53 freguesias da cidade de Lisboa. Até agora o Partido Socialista tinha apenas 4 freguesias na cidade de Lisboa, passa a ter mais de 20 freguesias. Expressar todo o meu agradecimento e a grande honra que tenho de ver confirmado aquilo em que eu sempre acreditei. É que os cidadãos preferem o rigor, a seriedade, a competência, a intransigência ao manobrismo e o trabalho cuidado e planeado ao improviso e à obra para encher o olho.
As eleições acabam hoje e não deixam qualquer margem para dúvida quanto ao seu resultado, quanto ao seu significado político, quanto ao sentido daquilo que é necessário fazer. E quero, por isso, dizer-vos que amanhã começa aquilo que é mais difícil. Amanhã começa o trabalho para cumprirmos. E para podermos chegar daqui a 4 anos, como podemos chegar agora, passados estes 2 anos, de cara levantada e podermos dizer olhos nos olhos aos lisboetas, cumprimos e merecemos a vossa confiança. As palavras de António Costa para o trabalho que amanhã vai começar na Câmara Municipal de Lisboa, o trabalho destes próximos 4 anos, deste próximo mandato autárquico para António Costa, que vai para a Câmara acompanhado por Helena Roseta, também pelo arquiteto Manuel Salgado, pelo José Sá Fernandes e por mais 5 vereadores que foram eleitos nesta candidatura. Que comigo trabalharam na vereação ao longo destes 2 anos e, em particular, aos 4 vereadores que não nos acompanharão no próximo mandato. Ana Sara Brito, Cardoso Silva, a Rosalia Vargas e a Manuela Júdice. Vereadores que não se recandidataram nesta eleição. Um agradecimento à minha família e desde já obrigado pela paciência dos próximos 4 anos. E apesar de não ser crente, quero-me enviar daqui um grande abraço a 2 amigos que perdi ao longo destes 2 anos e que estiveram comigo nesta caminhada. O irmão Rafael e o Raul Sondado. Um grande abraço para eles. As últimas palavras, emocionado, António Costa a agradecer ao seu mandatário sénior, Raul Sondado, que por diversas vezes foi homenageado ao longo desta campanha eleitoral para as eleições autárquicas. António Costa a saudar os seus apoiantes, os diversos militantes socialistas que aqui estão nesta sala do Hotel Altis, um hotel fetiche para o Partido Socialista e onde se agitam nesta altura bandeiras, as bandeiras rosa do Partido Socialista e as bandeiras verdes da candidatura Unir Lisboa, a candidatura António Costa, Presidente. António Costa está a tentar pôr ordem na sala para conversar com os jornalistas, para ouvir as perguntas que os jornalistas têm para colocar. Apesar da hora, porque ficou acordado que haveria 3 perguntas sorteadas entre as 3 televisões, creio que a primeira é a TVI. Boa noite, Dr. António Costa, Alexandra Monteiro da TVI. Ao longo destas 2 semanas nunca pediu maioria absoluta, pelo contrário, ouviu várias vezes dizer que era muito difícil, quase impossível conseguir essa maioria. Nos últimos dias de campanha mostrou-se até muito cauteloso em relação às sondagens que o colocavam à frente nesta corrida. O que é certo é que ganhou com maioria absoluta. Acredita, e tendo em conta que nas últimas, nas intercalares, concorreu sozinho, acredita que esta vitória seria possível sem o apoio de Helena Roseta e José Sá Fernandes, ou pelo contrário, sabe que ela não seria possível sem eles os dois? Olha, primeiro, são 2 perguntas as suas. Primeiro, eu não pedi a maioria absoluta por uma razão fundamental. As maiorias absolutas não se pedem, merecem-se. E quem sabe se nós as merecemos são os eleitores. No entanto, o António Costa frisou no último discurso da campanha eleitoral, frisou e sublinhou e pediu ao eleitorado que não tenham medo do papão da maioria absoluta. Foram estas as palavras de António Costa na sexta-feira. Concorri sob o mesmo lema que concorre este ano: Unir Lisboa. E lancei um apelo a todos para que nos uníssemos em torno de Lisboa. Lisboa tinha uma boa memória da experiência de uma coligação, presidida primeiro por Jorge Sampaio e depois por João Soares.
Infelizmente, há 2 anos não foi possível reeditar essa coligação. Infelizmente, este ano também não foi possível reeditar nesse formato esta coligação. Mas felizmente foi possível este ano já alargar esta lista do Partido Socialista à participação de independentes, da Associação Lisboa é muita gente, José Sá Fernandes, e do Movimento Cidadãos por Lisboa, de Helena Roseta. E a prova que estávamos no caminho certo é que nós que nos unimos, ganhamos. Aqueles que não se quiseram unir, perderam. Mais uma vez, palavras para o Bloco de Esquerda e também para o Partido Comunista Português em relação às coligações que não foram possíveis com António Costa. Eu queria perguntar-lhe, não precisa agora de governar com outros apoios, mas pode precisar do governo. O senhor criticou nomeadamente o Ministério das Obras Públicas. O que é que espera do próximo governo? Espera que o próximo Ministro das Obras Públicas seja mais atento a Lisboa e também na área, por exemplo, da administração interna? Bom, em primeiro lugar, gostaria de dizer o seguinte: não é o facto de termos maioria absoluta na Câmara que nos inibe ou desaconselha termos uma postura de abertura e diálogo à participação de todos na Câmara Municipal. Creio que todos que venham de boa vontade estamos abertos para podermos contar com o seu apoio e com a sua colaboração. Quanto ao diálogo com o Governo, manterei relativamente ao próximo Governo a mesma atitude que teve relativamente ao Governo anterior e que defini, utilizando aliás uma expressão conhecida, de cooperação estratégica. O Conselho de Lisboa não é um concelho qualquer, é a capital do país e onde, portanto, naturalmente confluem muitas responsabilidades do Estado com responsabilidades da autarquia. Devemos colaborar o máximo possível em proveito da cidade de Lisboa, mas isso nunca implicará menor exigência relativamente àquilo que nos cabe fazer, que é defender os interesses de Lisboa e dos lisboetas. É esse também uma das funções do Presidente da Câmara, é ser o provedor da cidade junto dos outros poderes e designadamente junto do Poder Central. António Costa à espera da última pergunta que está acordada, digamos assim. São 3 perguntas. Santiago, RTP. Pedro Santana Lopes disse esta noite que vai ponderar se irá ocupar o lugar de vereador. Eu pergunto-lhe se gostaria de contar com Pedro Santana Lopes no Executivo Camarário. Nós sabemos que ele está sempre por aí. Está na variação porque, por direito próprio, porque o povo de Lisboa o elegeu, como disse bem, vereador da Câmara Municipal de Lisboa. António Costa a terminar assim esta sequência de 3 perguntas que foram autorizadas para a comunicação social. Muito obrigado, viva Lisboa! E a dar o último abraço às pessoas que aqui estão, aos militantes socialistas que aqui vieram, a diversas pessoas que saíram dos bairros de Lisboa para vir aqui prestar esta homenagem a António Costa. António Costa que, no entanto, não se referiu ao tipo de acordo que terá que ser feito na Assembleia Municipal para que as suas medidas, para que as medidas do Executivo possam passar na Assembleia Municipal. No entanto, António Costa, num dos últimos discursos que fez durante a campanha eleitoral, disse que toda a ajuda é bem-vinda e espera que depois das eleições todos deem a ajuda que não quiseram dar antes das eleições. As palavras de António Costa que pudemos ouvir
aqui no Hotel Altis, na altura em que António Costa é literalmente abafado pelos repórteres de imagem que tentam captar António Costa, que tentam captar o momento de felicidade que António Costa parece estar a viver. E sobretudo o momento do abraço entre António Costa e José Sócrates, um abraço que eles trocaram há instantes depois do discurso de António Costa. Creio que José Milheiro, agora António Costa vai desdobrar-se em abraços nessa sala cheia de apoiantes. Agora abraça Perestrelo, o candidato à Câmara Municipal de Oeiras, que foi vereador de António Costa nos 2 anos em que esteve à frente da Câmara Municipal de Lisboa, nestes últimos 2 anos. António Costa está, por assim dizer, a receber muitos abraços de muitos dos seus apoiantes, de muitos dos elementos da Comissão de Honra, abraços também dos vereadores que foram eleitos. Já abraçou Helena Roseta, Manuel Salgado, José Sá Fernandes, também Dalila Araújo, Catarina Vaz Pinto, também aqui está e também já foi abraçada por António Costa, Manuel Brito e Fernando Nunes da Silva, que também está ali pronto a abraçar António Costa, e Maria João Mendes. São estes os nomes dos vereadores de Lisboa, dos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa, que foram eleitos nesta lista da candidatura Unir Lisboa, a lista de António Costa, a lista que António Costa levou a estas eleições autárquicas. Vai ser longo este desfile de António Costa até à saída do Hotel Altis. Muita gente está aqui a tentar falar, a tentar conversar, dar um aperto de mão, um abraço ao presidente eleito da Câmara Municipal de Lisboa, e torna-se bastante difícil progredir por entre esta multidão compacta que tenta, no fundo, estar mais perto do futuro poder de Lisboa. Mais perto de António Costa, o homem que consegue renovar o mandato de presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Reportagem de José Milheiro numa sala repleta de apoiantes de António Costa, e houve ali imensos abraços, uns mais estreitos que outros, uns mais entusiásticos que outros. Pode-se fazer aqui uma teoria geral do abraço. Uma análise política do abraço. E eu devo dizer que pessoalmente fiquei muito decepcionado pelo abraço que vi entre António Costa e José Sócrates. Acho que não teve a afetividade não foi que um a noite abracinho justificava, porque o António Costa estava verdadeiramente comovido. Ele estava tão feliz que eu também senti um pouco de felicidade. Tu nunca abraças com muito amor o teu sucessor, não é? É uma coisa que vem nos livros. Mas quem é que não abraçou com muita intensidade? Quem? Acho que foi mútuo, não foi? Eu acho que foi Sócrates, que foi mais parco. Achas? Não. Acho que foi mútuo. A ternura autárquica é sempre mais contida. Do que legislativo? Sim, do que legislativo. Nada disso. Viste, ele abraçou com muito empenho os seus vereadores, os apoiantes, e foi um pouco mais frio em relação ao José Sócrates. Os 9 vereadores são 9 eleitos pelo PS, ou seja, maioria absoluta, mas uma maioria absoluta apenas na variação não consegue maioria absoluta. Aliás, durante a campanha eleitoral referiu-se muitas vezes às dificuldades que teve com uma maioria PSD na Assembleia Municipal, e agora consegue um empate com o PSD, mas não consegue suplantar o PSD, ou seja, não tem maioria. 23, 5 para a CDU, 3 para o Bloco de Esquerda. Isto vai dificultar o trabalho de António Costa, Pedro Mexia? Aparentemente sim, porque nós vimos que houve uma série de obras e de outras decisões da Câmara que não avançaram e que... Até houve uns cartazes. Exatamente, era precisamente isso. E o António Costa mandou pôr uns cartazes dizendo que, enfim, se isto não avançou foi porque a Assembleia não deixou. Agora pode continuar a usar os mesmos cartazes. Pode continuar. Agora já não é o PSD que tem a maioria. O PSD tem o mesmo número de membros da Assembleia Municipal. O que eu acho interessante, e isso depois vamos ver amanhã, fazer como hoje ouvi várias vezes nas televisões, uma análise mais fina. Vamos fazer uma análise mais fina dos resultados para ver qual foi a diferença de votos entre os votos em Santana Lopes e os votos para a coligação PST-CDS para a Assembleia Municipal, porque
vamos ver se de facto houve ou não um número significativo de pessoas que, sendo daquela área política, não queriam aquele candidato. E digo isto porque eu conheço uma, só apenas por isso. Há aqui um aspecto que acabou por não ficar claro, porque António Costa atropelou literalmente o discurso de Manuela Ferreira Leite e provavelmente ela admitiu-se e ninguém deu conta, porque entretanto toda a gente saiu do discurso de Manuela Ferreira Leite para ir ouvir o vencedor, o que é natural em termos jornalísticos. Nós próprios cabeceámos aqui um bocadinho, porque foi realmente um dos discursos mais... qual é a palavra? Galvanizadores, é isso. Mas tenho pena porque foi discurso galvanizador a interromper discurso galvanizador. Foi, é verdade. Enquanto António Costa dedicou atenção à população idosa da cidade, Manuel Ferreira tinha feito referência e, aliás, o João Miguel Tavares recolheu aqui ao associativismo juvenil das câmaras. Isso é muito importante. É muito importante sublinhar nesta hora. Queria só analisar um ponto será que é a senhora se demitiu, entretanto? Mas não, penso que não. Não mas se deve que é a questão do acordo. Mas é possível que esteja a ponderar. Do acordo coligatório, para além da inovação para além da inovação que trouxe à língua portuguesa. Essa foi uma expressão de Santana Lopes. Não, o acordo coligatório foi uma expressão usada por António Costa. Sim, esta noite por Santana Lopes, mas citando António Costa. E de facto, uma das perguntas que foi feita agora que foi feita a António Costa agora por um jornalista é pertinente, porque de facto, se nós virmos a votação que teve Sá Fernandes e Helena Roseta e a diferença que houve desta vez entre Santana e António Costa, provavelmente António Costa não tinha ganho sem aqueles votos da esquerda desalinhada, da esquerda contestatária. Vamos pedir só um bocadinho, vamos pedir ao Ricardo Araújo Pereira que se cale, porque se veem que eu estou a participar demais, digam-me. Acho que é melhor moderar um bocadinho esse ímpeto de participação. Aliás, deve-se dizer, porque o Ricardo faz parte daquelas pessoas que o Santana Lopes referiu. Exatamente. Pessoas que tinham tanto medo dele. Exato, que foram votar no PS. Que foram votar no PS. Portanto, isso mostra que Santana tem alguma razão. Santana, que nós sabemos, está sempre por aí, disse António Costa numa das frases, provavelmente que pode eleger-se como uma das frases da noite. Santana continua por aí. Ele tinha dito várias vezes durante a campanha e nos debates que não exerceria o cargo de vereador porque era candidato a presidente. E agora, na noite das eleições, pondera exercer o cargo de vereador. Não, mas aliás, à boa maneira, Santana Lopes disse 3 coisas em 3 intervenções sucessivas que se iam sucessivamente contradizendo umas às outras. Disse primeiro que candidei-me a presidente da Câmara, disse depois, neste momento estou a pensar ser de ser vereador, e na intervenção seguinte já disse, eu estou mais inclinado para ser vereador. E se aquilo continuasse, eu acho que ele basicamente começava a contar a história toda da sua vida e tudo o que ele ia fazer daqui até ao futuro. Acho que ele diria... Mas o meu sonho é ser presidente da Junta. Esta noite foi... Mas deve ter sido... Mas muita freguesias. Anormalmente longa para já, o que não se esperava à partida, porque normalmente as noites eleitorais têm acabado mais cedo. Mas sempre para contar aqueles 3 papelinhos. Mas eu acho que nós estamos aqui a perder a oportunidade de debater no Bloco de Esquerda, que eu acho que é sempre um bom princípio de vida e que ainda não tivemos essa oportunidade hoje em dia. E eu, pessoalmente, eu e o Pedro Mexia, são 2 exercícios que nós gostamos muito. De manhã acordamos, fazemos 3 flexões, dizemos mal do Bloco de Esquerda. Não, ao contrário, eu não embirro tanto com o Bloco de Esquerda como não. Eu fiquei mais contente mesmo com a perda de Beja e da Marinha Grande do que propriamente com... Irrita-te mais o PC? Porque o Bloco de Esquerda é um voto volátil. O Bloco de Esquerda o que perdeu foi um vereador em Lisboa. De resto, em termos eleitorais, não tem muito mais perdas a registrar, não é? Não tem expressão... Tentou, mas não tinha ainda... Tem aquela perda outra vez, que é... Ganhou outra vez a Câmara de Salvaterra de Magos. Pronto, que, por causa do Bloco de Esquerda... Não, mas isso é uma perda. E agora? Mas a questão agora... Está sempre em contradição com tudo o que é um programa. Acho que ninguém fez essa pergunta depois da vitória da reconquista da Câmara ou da manutenção da Câmara de Salvaterra de Magos. Não sei se alguém fez na conferência de imprensa a pergunta: rodeos ou não? Vai ou não haver rodeos? Ou seja, vai ou não o Bloco cumprir escrupulosamente o seu programa e deixar de ter pessoas... Cumprir escrupulosamente o seu programa em Salvaterra de Magos é manter os rodeos e as touradas. É uma vitória amarga, de facto. Pois é. Não, mas em Lisboa, vamos lá ver, apesar de tudo, é um resultado altamente decepcionante. Em Lisboa é uma perda porque tinha um vereador, apesar de ser o Zé, e perdeu, não é? Não, e o Luís Fazenda de facto teve uma performance muito decepcionante. Eu mesmo nos debates que eu vi acho que ele esteve muito fraco
E parecia, ok, o Bloco dava logo a coisa se calhar mais ou menos como perdida, mas de facto é uma derrota, sobretudo depois dos resultados que eles tiveram nas legislativas. Aliás, a experiência autárquica do Bloco em Lisboa foi muito interessante pela grande dificuldade que o Bloco teve com aquela experiência única até agora, enfim, Salvaterra de Magos não é muito relevante para este caso, com a única experiência até agora de exercer o poder. E viu-se a grande dificuldade que o Bloco teve na relação com um vereador que, a certa altura, quis ser não apenas oposição, não apenas a oposição destrutiva, mas ou oposição construtiva ou mesmo parceiro da ação de António Costa. E, de facto, o Bloco aí percebeu-se aquele dado genético do Bloco que é não gostar de fazer coisas. Ainda por cima, porque o homem, coitado, só tomava praticamente conta dos jardins e mesmo assim conseguiam irritar-se com ele. Umas coisas para a Toyota ou não sei Sim, quê, não foi? Umas coisas simpáticas. Ele levou praças a marcas automóveis. Muito bem. Pedro Passos Coelho falou várias vezes ao longo desta noite eleitoral, embora não fosse candidato, o que também mas tem uma bela voz. Tem um certo aspecto curioso, dizendo que esta noite marcava uma mudança de rumo, sem, no entanto, concretizar. É isso que é irritante nele. É agora que as coisas vão começar verdadeiramente a aquecer no PSD? Ele é muito apressadinho. Há ali um lado de querer correr para a frente das câmaras e dizer estou disponível. Já se percebeu que o homem está disponível. E este é uma coisa que eu acho que cai mal no próprio eleitorado do PSD. Numa noite como esta, eu acho que o PSD é mais derrotado do que vitorioso, mas apesar de tudo continua a ter o maior número de câmaras. Agora ver mais uma inverteu-se vez, a situação de há 15 dias, porque desta vez o PSD teve mais câmaras e acaba por ser derrotado. Exatamente. Há 15 dias o PS foi o partido mais votado, mas tinha perdido votos e deputados e tal. E ele, mas apesar de tudo, a situação inverteu-se, mas ele disse exatamente a mesma coisa nas duas noites eleitorais, que é que isto não pode ficar assim. Já toda a gente sabe que aquilo não pode ficar assim. Portanto, ele poderia ser um bocadinho mais elegante. Eu acho que isso hoje não está a ajudar nada e ou muito me engano ou ainda não vai ser desta. Atenção, eu sublinho este sinal de independência de João Miguel Tavares criticando o candidato à liderança do PSD, que é apoiado pelo jornal em que ele trabalha. Pelo menos é o que diz o Pacheco Pereira. A vista Time Out não apoiou ninguém. Pacheco Pereira diz que o DN apoia Passos Coelho, portanto desalinhado o João Miguel Tavares em relação à linha editorial do jornal em que escreve. O mapa autárquico português muda substancialmente com isto ou em traços gerais fica mais ou menos na mesma, Pedro Mexia? Mais uma vez a análise mais fina só se fará amanhã. Há alguns resultados que eu acho que são interessantes, que são aqueles resultados não só dos candidatos, nomeadamente em Gondomar e em Oeiras, abraços com a Justiça, mas resultados abraços com a Justiça é uma fórmula interessante. Não, porque mas também o ótimo resultado de pessoas que são o braço da Justiça, como Moita Flores, por exemplo. Reparem que isto estava Moita Flores estas horas da madrugada. Moita Flores teve 64%, e é em pessoa o Bloco Central, porque é candidato do PSD, disse que não votava no PSD nas legislativas, homenageou Sócrates na Câmara Municipal e teve 64%, o que é o autarca modelo, no fundo. É preciso ser muito grande para não apoiar o partido que o apoia a ele. E ganhar. E ganhar, exatamente. Mas o lado moral aqui da coisa, isso apesar de tudo é importante, porque o discurso pré-eleitoral estava mais pessimista. Toda a gente estava a dizer que as câmaras não iriam mudar, os autarcas abraços com a Justiça iriam todos ser reeleitos e apesar de tudo isso não aconteceu. Claro que continuamos a ter o Valentim e o Isaltino, mas eu acho que a Fátima Felgueiras ter sido derrotada e o Avelino não ter chegado lá, enfim, é assim uma espécie de banho de moralidade. Foi o resultado mais decente da noite, foram esses dois, do Marco e do Felgueiras. Foi uma pequena sanidade democrática no meio disto tudo. Eu tenho aqui uma indicação que talvez seja útil, é seguramente útil para o caso de Lisboa. Dissemos que havia um empate na Assembleia Municipal porque
foram eleitos 23 representantes do PSD, 23 do PS, mas há um dado que nos estava a escapar, que é o facto de os presidentes de junta de freguesia também fazerem parte da Assembleia Municipal, e aí a vantagem é muito clara para o PS, segundo o que disse António Costa. Portanto, este empate fica aparentemente desfeito com essa presença dos presidentes de junta eleitos e que são membros por inerência da Assembleia Municipal. E há o próprio papel da CDU. Também resta saber o que é que António Costa vai fazer com o Ruben Carvalho. Ele pode estar nesta sua fase inclusiva. A CDU perdeu um vereador, é isso? A CDU, vereadores, não sei quantos tinha. Tinha mais algum? Tinha 2. Tinha 2. Eu não sei se tinha 2, tinha 1. Os ouvintes que vão pesquisar alguém. Há algum sítio de gente que perceba de política, não sei. A Almada, Paulo Pedroso perdeu claramente com Maria Emília Correia, 38,7% contra 23%. Isso é que me entristece, porque pode ser o fim da política Tupperware que tanto a Exit estava a ter. O que é a política Tupperware? Não conhece o conceito da política Tupperware? Não. Mas é por isso que eu aqui estou. O Paulo Pedroso ia mesmo à casa das pessoas, batia à porta, entrava nas casas e explicava pessoalmente quais é que eram as suas propostas. Essa foi uma das suas formas favoritas de fazer. Não era porta a porta, ele entrava mesmo dentro das casas. Daí, política Tupperware. Eu tenho algum respeito por alguém que vai a uma luta destas que era quase certeza para perder. Não deve ter sido nada fácil, e o Paulo Pedroso demonstrou, apesar de tudo, uma coisa que não é muito comum nos partidos, que é de facto ir à luta e dar o corpo ao manifesto, mesmo em lutas que são para perder. Não acontece muito nos outros partidos. E aparentemente com uma estratégia de testemunha de Jeová, o que é interessante. As duas candidatas eleitas para o Parlamento Europeu que estavam nesta corrida autárquica ficam no Parlamento Europeu, ou seja, uma vantagem salarial considerável, seguramente. A gamela é maior. Parafraseando Elisa Ferreira, não é nada que... E o que seguimos nós sem Ana Gomes em Bruxelas, em Estrasburgo e tudo isso, quer dizer... Sobretudo naquelas missões em que ela vai a países longínquos. Eu sobretudo gosto dessa. E há 7 câmaras ganhas por independentes. Ora, aí está. Portanto, 5 por independentes e 2 por arguidos. É a contabilidade. Investigaste se os 5 independentes estão limpinhos? É provavelmente quando eles são independentes. Quer dizer, o independente em Portugal é geralmente o tipo que está a contas com a justiça e não consegue entrar nas listas oficiais de um partido. Eu confio que os edis de Sines, do Alandroal e do Redondo. Pois não. O de Sines era PC e voltou. Sines era CDU é mais uma perda para a CDU. Mas já tinha perdido a meio de mandato. Nem todos os arguidos são independentes, pois não. Há arguidos ainda ao serviço de partidos. Isso está garantido. Isso era o fim das autarquias, como nós as conhecemos. Quem é o maior perdedor da noite? Não vale dizer aquele que era o maior ganhador da noite, Ricardo. Bem queria, mas já não me lembro quem era. Eu diria a CDU porque perdeu Beja. Quer dizer, a CDU perder Beja é mais ou menos como o Ricardo não era um jogo do Benfica. Perdeu Beja, mas segundo Jerónimo de Sousa teve mais votos do que tinha tido há 4 anos. Em Beja? Pronto, então está bem. Então a coisa é totalmente diferente. E aliás, Jerónimo de Sousa falou de um acordo por baixo da mesa entre o PSD e o PS em Beja, a justificar a derrota da CDU. Não, o que eu acho é a sofisticação deste tipo de acordos. Uma coisa é 3 pessoas juntam-se numa sala e há uns acordos debaixo da mesa. Mas como é que se faz acordos debaixo da mesa com milhares de eleitores? Como é que se faz acordos debaixo da mesa com milhares de eleitores? Aquilo tem que ser uma mesa muito grande. Uma mesa muito grande. Eu tenho uma teoria. Da ponte debaixo da gama da caldeirada. Debaixo dessa mesa. Pode ser debaixo dessa mesa. É que os eleitores do PSD preferiam um presidente de Câmara PS do que um presidente da Câmara CDU, PC. Provavelmente é esta a questão. Não é? É uma teoria bastante elaborada, não é? Mas quer dizer, ninguém ganhou, tirando o PS que subiu, ninguém ganhou. O CDS ficou na mesma, participou, é verdade, em algumas coligações, o Bloco ficou na mesma.
O PSD perdeu à volta de 20 câmaras, a CDU perdeu 4, mas algumas emblemáticas, portanto o único vencedor da noite é o PS. Não há... Talvez elegesse como grande derrotada da noite Fátima Felgueiras. Ela estava até abananada, estava genuinamente surpreendida na declaração de derrota. E também não fica como fiquei vereadora, viste? Ela disse que não ficava, para a nossa grande tristeza. Não, senhor, não porque fica. É possível que se candidate à Câmara de Paraguaçu. Exatamente, há sempre. Porque ela inteirou-se dos problemas da região quando lá esteve, quando lá passou 2 ou 3 anos e pode muito bem, atenção. É bem capaz. E agora a Manela, quando é que se vai embora? Essa aqui é a verdadeira questão, não é? Isto mais um dia e esquecemos as autárquicas. Sócrates é especialista em mandar embora Manuelas e, portanto... Não, esta semana vai ser a semana das facas longas. Vai toda a gente deixar de ponderar e reganhar a taxa. Nunca tinha dito esta expressão, gostava de a dizer. Mas olha, é uma felicidade teres dito. Haverá ainda que formar governo. Também é outra das questões em aberto. E de preferência com um ótimo Ministro da Cultura. É uma coisa assim que eu me preciso dizer agora. Desejo que seja muito bem escolhido, uma coisa assim bem pensada. Temos uma longa tradição de muito bons. Portanto... O Pedro Mexia não ia ser ele? Não ia ser tu? É no governo Ferreira Leite. No governo Ferreira Leite. Que era a milésima-segunda noite. Era o conto da milésima-segunda noite do governo Ferreira Leite. E tens algum favorito para Ministro da Cultura? Não posso. Eu já são quase 2 da manhã. Ninguém está a ouvir. Como serventuário do Estado, não posso manifestar. Eu sou como o Álvaro Cunhal, que não dizia que autores é que gostava, porque isso podia, enfim, ofender a sensibilidade dos votantes do PCP. E eu também não posso dizer. Mas tenho as minhas preferências. Está na altura de começarmos a fazer a ata desta conversa, que já vai longa. Até porque já estamos todos com soninho. E os ouvintes já estão todos a dormir. Já estão todos. Portanto, na sexta-feira voltamos a encontrar-nos para a reunião ordinária, como gostamos de dizer. Fica feito o balanço destas autárquicas e, para a despedida, fica o filme desta longa noite de contagem de votos nas eleições autárquicas, o filme com os vencedores, com os vencidos e com Valentim Loureiro. E homens de Gondomar, muito obrigado por se terem deslocado às assembleias de voto e me darem a mim, a candidatura Valentim, uma expressiva vitória em número de votos e em mandatos. Ganhamos! Dedicação contribuíram para valorizar o trabalho e afirmar o projeto, programas e candidaturas que confirmam a CDU como uma grande força nacional, a grande força da esquerda no poder local. Eu queria esperar que viessem as pessoas de todo o Conselho, mas a boa ditadura das televisões obriga-me a falar a esta hora. E quero dar um recado aos analistas que não falaram de Gaia. A terceira cidade do país deu a uma candidatura autárquica muito perto de 70% de voto expresso dos seus eleitores. Eu hoje, apesar desta derrota, sinto-me muito vitoriosa. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao povo do Porto que voltou a dar-me a sua confiança. O Bloco de Esquerda voltará a ser, com esta orientação, a capital do Algarve e falaremos de Faro com o respeito e a consideração que as capitais regionais têm a que merecer no contexto nacional. Eu, durante estes 30 e tal anos de vida política, aprendi uma coisa: é que só se avança pela certa. E quando se avança não é para dividir, é para unir. E que foi o que faltou ao PSD Nacional e que eu tentei fazer a certa altura, mas cortaram-me as pernas. Quero hoje aqui, depois de ter perdido as eleições, mesmo com os comentários simpáticos de várias pessoas que consideraram um bom resultado e quase uma vitória. Não é, perdemos as eleições, ganhámos para as Assembleias de Freguesia. Mas quero dizer hoje aqui, para as próximas eleições em Portugal, isto não pode de todo continuar.
desde o Sr. Presidente da República, à Assembleia da República, ao Governo, a todos nós cidadãos, temos de procurar um caminho para evitar estas manipulações repetidas, reiteradas. Ao reeleger-me para Presidente da Câmara Municipal desta cidade. Sei bem que é uma enorme responsabilidade, mas sei também que desta vez temos 4 anos pela nossa frente para podermos realizar um mandato. Minhas amigas, caros oeirenses, em eleições livres e justas, os oeirenses decidiram hoje que o futuro continua em Oeiras, ao terem votado maioritariamente no nosso movimento Exaltino Oeiras mais à frente. Tudo o que se passa nas eleições passa na TSF.